Olá pessoal, hoje estarei apresentando para vocês uma sugestão para a construção de uma base para lançamentos de foguete utilizando garrafa PET. E bem, essa base ela estará sendo construída de uma forma que ela possa comportar três formas de alimentação do foguete, ou três formas de combustível do seu foguete, o que nós chamamos de flex, né? E bem, a primeira opção estará sendo utilizada para o lançamento de foguete via ar comprimido. E a segunda opção, utilizando o ar comprimido e água dentro do foguete. E a terceira opção, se preferir, estará sendo utilizado o vinagre juntamente com o fermento, beleza? E bem pessoal, para a construção desse foguete, nós iremos utilizar três canos de 20 centímetros cada um, desses de tubulação, certo? E bem, estará sendo utilizado 3 canos de 20 centímetros, 2 canos de 10 centímetros, ok? Um T, obviamente, né? Também de 20 milímetros. Vale lembrar que esse cano aqui, todos eles são de 20 milímetros. Estaremos utilizando 2 joelhos, obviamente de 20 milímetros. Pessoal, nesse momento do vídeo houve um problema na gravação e acabou não gravando a parte de eu estar fazendo a montagem, explicando para vocês a montagem da base. Como vocês podem ver aí, essa é a base final, né? É a montagem final da base. E eu utilizei 2 tampões, um em cada ponta, onde eu colei, e utilizei uma válvula de bicicleta para que possa ser feita a passagem do ar comprimido. E furei, claro, o tampão juntamente para que possa ser facilitado o ar comprimido dentro do nosso sistema, beleza? E na outra ponta eu utilizei um tampão para que você possa fazer a abortagem da missão, caso queira, beleza pessoal? E bem pessoal, com o nosso foguete já começando a tomar forma, eu irei estar demonstrando aqui para vocês como ficaria mais ou menos o foguete ele colocado aqui na nossa base de lançamento, beleza? Olha aqui, como vocês podem ver, como existe uma alta área de contato entre cano e a garrafa, eu irei estar diminuindo esta área de contato. E bom, para esse fim eu irei estar utilizando essas bexigas de festa, né? Se vocês puderem ver bem, e eu irei estar utilizando apenas a bordinha dela. E essa bexiga de festa não é aquelas normais que a gente enche em festa, grandonas, é aquelas que ficam mais ou menos pequenas assim. E logo ela possui uma borda um pouco mais grossa, certo? E bem, eu irei estar recortando ela e irei estar colocando exatamente aqui, mais ou menos no meio do nosso foguete. Aqui da base do nosso foguete, perdão. E ela servirá como uma barreira para impedir com que o ar ou a água ele passe, beleza? E bom pessoal, após recortado, irei colocar essa borrachinha aqui da bexiga exatamente aqui. Mais ou menos uns 8 centímetros e meio aqui da ponta aqui do nosso T aqui onde colamos, beleza? E como demonstração eu irei estar mostrando para vocês agora. Como vocês podem ver, o foguete ele não está passando, ok? Porém, como o ar ele vai estar em alta pressão, ele ainda irá estar passando. Isso também serve também para quando você está utilizando o ar e a água não voltar e acabar molhando o seu foguete e vazar aqui, o que pode acabar estragando o seu processo de experimentação, né? O seu processo de lançamento. E bem, para este fim então, eu irei estar utilizando um esparadrapo. Esses aqui, mais ou menos que tenha mais ou menos uns 5 centímetros de diâmetro, em que eu possa ter o máximo de área possível. E irei estar dando uma volta e meia, mais ou menos, uma volta e mais 1 centímetro a mais, porque se eu girar mais de 2 vezes, vai ficar muito difícil de eu conseguir passar o bico aqui da minha garrafa exatamente onde é que eu desejo colocá-lo aqui no meio aqui da nossa área em que a gente vai estar utilizando aqui para fixar e impedir a passagem do ar. E bem pessoal, como vocês podem ver, eu irei estar utilizando aqui o esparadrapo e irei estar colocando ele bem aqui no meio, né?
E bem, irei estar apertando muito bem. Lembre-se, aperte bem para tentar o máximo de área possível, ok? Irei estar terminando aqui esse processo aqui e logo, pessoal, eu recomendo fortemente que vocês não deem muitas voltas. Deem mais ou menos uma volta até fechar aqui e mais 1 centímetro aqui, beleza? E bom, pessoal, como vocês podem observar, eu já coloquei aqui o esparadrapo aqui e logo eu vou estar demonstrando para vocês como ele irá ser colocado aqui, ó. Como vocês podem ver, ele não passa. Eu posso até pressioná-lo aqui e pode até passar. Só que eu vou estar fazendo uma força grande e pode acabar amassando a minha garrafa. Então, eu irei estar utilizando aqui a nossa vaselina. Eu irei estar utilizando aqui uma vaselina sólida, né? Onde eu irei estar passando aqui e irei estar passando aqui na área da superfície, aqui na área interna aqui do nossa garrafa para facilitar o processo de fixação aqui da nossa base do foguete para o foguete que logo mais iremos construir. E bom, pessoal, após colocado a vaselina aqui, onde é que está em cima da minha área aqui, onde é que eu coloquei o esparadrapo, e dentro da área da superfície interna, como vocês podem observar, ele irá entrar com uma certa facilidade aqui. E bem, pessoal, a área até onde eu irei empurrar a minha garrafa será exatamente no meio, onde aqui eu tenho este anel e até a outra ponta, irei colocá-lo exatamente aqui no meio. Beleza, pessoal? Exatamente aqui no meio. Então, irei colocá-lo. E bem, pessoal, a gente já verificando aqui o processo aqui da nossa fixação aqui. Claro, eu vou estar utilizando aqui a garrafa, ainda não é um foguete, mas estou utilizando como referência apenas aqui o mecanismo aqui de entrada aqui para eu poder fazer a medida. Porém, mesmo que quando eu estiver fazendo o processo ainda de pressurização do nosso foguete, nossa base para o foguete, ele ainda irá disparar. Então eu preciso criar aqui um mecanismo em que eu consiga fixar esse meu foguete, né? Criar um sistema em que eu possa dispará-lo à distância, de uma forma segura. Claro, você não vai dispará-lo diretamente aqui, porém é possível criar um mecanismo em que eu consiga dispará-lo à distância e nós logo veremos isso. E bem, pessoal, primeiramente, o que iremos utilizar será este lacre aqui. Esse aqui é um lacre que é utilizado, né, para ou abraçadeira, e eu irei utilizar de uma forma em que eu consiga fixá-lo aqui na base da ponta aqui, né, do bico aqui da minha garrafa. Porém, eu preciso realizar umas certas medidas, no sentido de que, como eu utilizei aqui aproximadamente 8,5 centímetros aqui, logo eu irei considerar 1 centímetro a mais. Se lembra, quando eu fiz a medida no bico da garrafa, em que ela ficaria 1 centímetro a mais aqui, como essa área até aqui é 2 centímetros, logo eu preciso colocar a minha arruela, por assim dizer, exatamente no meio. Logo, eu precisaria que esse meu mecanismo aqui tivesse 1 centímetro a mais, no sentido de que ele fique mais ou menos assim, fixado aqui na base do nosso foguete. Pois bem, se eu utilizei 8,5 centímetros, logo aqui será 9,5 centímetros. Claro, a partir da minha base aqui até a medida que você escolheu. Ok, pessoal? Então, a partir dessa medida aqui, eu vou estar utilizando, e claro, eu vou estar utilizando aqui para esse projeto aproximadamente 4 abraçadeiras. É claro que você pode utilizar mais, certo? Porém, nesse projeto aqui eu vou estar utilizando 4 e cada uma delas eu vou estar cortando exatamente na mesma medida, ok? De 9,5 centímetros. Ok, pessoal? E bom, pessoal, já realizados os cortes dos meus lacres, eles ficarão
mais ou menos desse tamanho, né, de 9,5 centímetros, e basicamente eles ficarão nesse posicionamento, exatamente aqui, para servir como uma espécie de barreira, né, para impedir com que o foguete pressurizado ele dispare, ok? E bem, para ajudar a fixar essas minhas presilhas de certa forma aqui na minha base, eu irei utilizar uma fita. Essas fitas pode ser fita Durex, certo? De forma em que eu envolva aqui ela, eu consiga colar essas minhas presilhas, né? Então, uma dica, eu estou utilizando aqui uma fita, né? E eu irei colocar cola com cola, certo? Cola com cola. E bem, pessoal, o que eu irei fazer aqui? Irei colocar de uma forma em que toda a minha área aqui ela esteja apenas com a cola. Logo, irei mostrar a vocês, ok? E bom, pessoal, já realizado o processo aqui em que eu coloquei a cola, aqui, né, a fita para ajudar a colar as minhas presilhas. Bom, para ajudar a fixar melhor elas e deixá-las mais firmes e coladas aqui na base, eu vou estar utilizando uma abraçadeira, né? Essa de metal, sem fim, certo? Onde eu estarei colocando ela aqui, bem aqui na base aqui do meu cano, onde será as pernas aqui das minhas abraçadeiras aqui de nylon, né? E eu vou estar fixando elas aqui, ok? E bom, pessoal, já colocado a abraçadeira aqui, eu irei fixar e colocar as quatro presilhas aqui, bem aqui na base, e fixando elas aqui e posteriormente colando a base delas aqui e fixando também com a minha abraçadeira, e ela ficará firme. Eu irei mostrar para vocês como ficaria. E claro, lembrando, pessoal, eu irei colocar uma bem aqui no meio, né, e outra diametralmente oposta a ela, e uma aqui ao lado. E bom, pessoal, após ser feita a montagem, é assim que ficará a nossa base. E bem, pessoal, para vocês verem mais ou menos como vai ficar o nosso foguete, claro que isso aqui ainda não é o nosso foguete, eu vou mostrá-lo aqui para vocês, onde irei fixá-lo aqui, colocarei exatamente no meio onde é que eu fiz as medidas e ficará mais ou menos assim, desta forma, beleza, pessoal? Porém, como vocês podem observar, isso aqui ainda não segura, então eu vou estar utilizando um pequeno pedaço, um último artefato, um pequeno pedaço de madeira de mais ou menos uns 4 centímetros de diâmetro, certo? Não importa tanto assim as medidas, mais ou menos aqui também tem mais ou menos de uns 4 a 5 centímetros, certo? Porém, o que importa é o diâmetro, certo? E bom, eu irei estar fazendo 2 furos aqui e utilizar um pedaço de barbante. E logo vocês verão como vai ficar esse resultado. E bom, pessoal, após ser feito o processo aqui da montagem aqui da minha da minha última parte, na verdade ela vai ficar mais ou menos assim, como se fosse um baldinho. Eu fiz 2 pequenos furos e com um pedaço de 20 centímetros eu fiz como se fosse um balde, claro, sem fundo, certo? Onde eu irei estar colocando ele aqui, bem aqui no meio, como vocês podem ver. Como vocês podem ver, ele ficará mais ou menos assim. Claro, a parte de baixo, onde aqui eu irei estar utilizando um pedaço de barbante, você pode estar utilizando um pedaço de barbante de mais ou menos 2 a 3 metros. E bem, eu amarrando ele aqui na ponta, ficará mais ou menos assim. Vou amarrá-lo aqui. Você pode dar quantos nós você quiser. Se preferível for, você pode estar utilizando até um barbante um pouco mais grosso, ok? Para evitar qualquer tipo de problema. Como aqui é uma demonstração, vocês verão como vai ficar. Ficará mais ou menos assim. E aqui, depois de realizada a montagem, e claro, pessoal, como vocês podem ver, após ser feito o processo de montagem do meu
da minha base, eu não irei colocar mais colocá-lo assim. Claro, se for por ar comprimido, certo? Porém, quando você estiver utilizando água ou o mais comum, vinagre e bicarbonato ou fermento, você irá colocar a base assim, certo? Ela ficará mais ou menos assim, por cima. Aí sim você poderá fazer, para evitar que o material ele vá embora, certo? Então, pessoal, a base do nosso projeto irá ficar mais ou menos assim. Eu colei a parte de mais ou menos 2 metros aqui de barbante para que você possa ter uma distância segura, em que após ser colocado o foguete aqui, eu irei dispará-lo, como vocês podem ver, de longe, assim, certo? Então, pessoal, essa é a primeira parte do processo de montagem, né? E é uma das partes mais importantes. É um pouco mais trabalhosa, sim, mas depois de realizada a montagem, você vai poder utilizar esse foguete para diversos fins, seja no processo de montagem do seu foguete, que no caso pode ser por ar comprimido e água, ou vinagre e bicarbonato, ou fermento, né, em si. Beleza, pessoal? Então ficará assim o nosso projeto e logo iremos para a segunda parte, que é o processo de montagem do nosso foguete. E bom, pessoal, nessa segunda parte do vídeo iremos construir o foguete. E bem, para esse projeto nós iremos estar utilizando duas garrafas PET, né? Então, eu recomendo que elas sejam daquelas garrafas pressurizáveis, né? Essas garrafas de refrigerante, certo? Pois se você pode utilizar, claro, aqui eu estou utilizando uma garrafa de 2 litros. Você pode utilizar garrafas de 1,5 litro, 600 ml. Esses parâmetros você pode definir. Mas o mais importante é que eles sejam pressurizáveis. Por isso eu não recomendo essas garrafas de água mineral, porque elas não foram construídas de forma a comportar, certo? Uma pressões elevadas no seu interior, certo? E bem, nessa primeira parte, pessoal, eu irei estar utilizando essa garrafa aqui inteira e a outra eu irei estar cortando um pedaço para fazer a ponta, certo? Onde eu irei fixar aqui. E o outro pedaço eu irei estar fazendo a luva, onde eu irei estar fixando as aletas, certo, pessoal? Então, primeiramente eu irei estar cortando aqui aproximadamente da ponta até aqui, mais ou menos, para fazer a ponta, mais ou menos uns 15 centímetros. É claro que esses parâmetros não são matematicamente calculáveis, são parâmetros que eu estou utilizando aqui para esse projeto. Você pode utilizar outros, você pode até aumentar um pouco mais o tamanho aqui da ponta do seu foguete, onde iremos colocar a massa, né? Onde iremos utilizar uma bexiga de balão, onde iremos colocar um pouco de água para que possa ter a massa aqui centralizada, onde basicamente iremos colocar o centro de massa aumentar o centro de massa do foguete para a ponta, certo? Pois a partir do lançamento você pode, claro que você pode disparar o seu foguete sem o peso aqui, né? A massa aqui na ponta. Porém, se ventar bastante, pode correr o risco do seu foguete acabar saindo da trajetória que você pretende. Então, utilizando uma certa massa na ponta, melhora e bastante a trajetória do seu foguete, inviabilizando qualquer repentina problema na sua trajetória ali e que você consiga atingir um alcance ainda maior, certo, pessoal? Então, para esse projeto, a partir da ponta até aqui, eu irei estar cortando 15 centímetros, certo, pessoal? E bom, pessoal, após recortado a nossa garrafa, ela ficará com formato mais ou menos assim, certo? Onde iremos fixar e colocar aqui, bem aqui, para criarmos uma outra ponta, correto, pessoal? Só que ainda iremos colocar aqui nele um peso, que basicamente vamos deslocar o centro de massa para que seja facilitado o momento da trajetória quando o foguete ele for lançado. Então, basicamente, iremos tirar aqui, iremos colocar
uma bexiga. Iremos utilizar uma bexiga e encher ela com um pouco de água, aproximadamente menor do que um ovo de galinha, certo? Aquela bexiga que a gente utilizou anteriormente, onde iremos encher e colocá-la aqui dentro, certo, pessoal? Iremos fechar, certo? Irei mostrar para vocês o resultado, como irá ficar. E bom, pessoal, após enchido o balão, ele ficará mais ou menos assim, desse tamanho, mais ou menos um pouco menor do que um ovo de galinha, um pouco maior do que um ovo de codorna, certo? E iremos colocá-lo aqui, dentro do nosso foguete. E iremos colocá-lo ele de uma forma em que ele não fique tão assim balançando aqui. Dessa forma, iremos pressioná-lo um pouco para evitar com que ocorra qualquer tipo de variação. Iremos fechar. E é claro que aqui iremos cortar a rebarba, certo? E bom, pessoal, a forma a ponta do nosso foguete ficará assim. É claro que, eventualmente, esse balão, no momento do disparo, na sua trajetória ou na sua queda, ele venha a estourar. E é sempre bom você ter um estoque, reserva para que você sempre possa encher e sempre colocar um pouco de massa aqui na ponta do seu foguete, correto, pessoal? Então ele ficará mais ou menos dessa forma, onde iremos fixar aqui, certo? Irei cobrir com uma fita aqui para que ele venha ficar bem fixado, certo? E bom, pessoal, como vocês podem ver, o nosso foguete já está tomando forma, certo? Porém, para evitar com que no momento da trajetória ele se desoriente, né? Ele tem um certo equilíbrio, iremos utilizar as aletas, certo, pessoal? Que elas servirão para dar em si uma certa estabilidade. Se você lançar o foguete sem elas, provavelmente ele não vai funcionar, ele não vai ter eficiência no momento do seu voo, ele não vai ter a sua trajetória definida, correto, pessoal? Então as aletas elas servem para nos ajudar a dar uma direção e um certo equilíbrio ali no voo em que a trajetória foi definida para que o foguete seja lançado, certo, pessoal? Então, pessoal, para a parte onde é que iremos utilizar as aletas, iremos também utilizar uma espécie de luva, certo? Naquele pedaço em que eu cortei aqui para fazer a ponta do nosso foguete, sobrou um outro pedaço, certo? E mais ou menos eu cortei ele em mais ou menos uns 10 centímetros, certo, pessoal? E ele ficará mais ou menos assim. Essa luva, você pode aproveitar a própria garrafa, certo? E ela servirá como o nome mesmo diz, uma saia para que eu consiga utilizar as minhas aletas. E as aletas que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando essas folhas, se vocês puderem ver, essas folhas de acetato, certo? Eu cortei mais ou menos de 10 por 10. Você pode cortar elas de 8 por 8. Claro que o parâmetro você vai utilizar. E definindo, pessoal, alguns pontos, é relevante considerar para vocês que são parâmetros que são baseados em acertos e erros, certo? Então, claro que de acordo com a montagem do seu foguete, o tamanho, você irá utilizar parâmetros de certa forma livres, no sentido de que você que vai estar, através dos experimentos, definindo a melhor garrafa, o melhor tamanho, a quantidade de massa, então todos esses pontos, certo, pessoal? Para esse projeto aqui eu estou utilizando essas folhas de acetato, certo? 10 por 10. E bom, para fazer as aletas aqui nesse projeto, claro, você pode utilizar 3, 4, 5. Nesse projeto aqui eu estou utilizando 4, certo? E o que eu irei fazer? Eu irei dobrá-las, certo? De forma em que eu consiga aumentar a minha área de contato, certo? Das minhas aletas com o corpo do foguete. Nesse caso, onde é que eu irei estar utilizando a luva, certo? Elas ficarão mais ou menos assim, certo? E logo eu irei fazer nas 4. Bom, pessoal, já recortado todas as minhas aletas, lembrando que eu cortei mais ou menos uma área de 2 centímetros, certo? Onde eu peguei e dobrei elas aqui, em 4 partes aqui, certo? Claro que também são parâmetros livres. Claro que eu cortei em poucas vezes para que eu tenha uma área maior de contato das minhas aletas com a minha luva, certo? Aqui, como vocês podem ver.
Claro que para fixar ela, nós iremos cortá-la, certo? De forma que sejam diametralmente opostas às outras, certo? São parâmetros que é interessante a gente deixar elas em simetria, uma com a outra, certo? Onde eu irei fixá-la mais ou menos assim, certo? E bom, pessoal, anteriormente de nós colarmos ali na nossa luva, claro que não iremos utilizar nesse quadrado em si. Iremos cortar mais ou menos aqui, claro que são parâmetros livres. Eu vou cortar mais ou menos um triângulo aqui, certo? Mais ou menos assim. Certo? Claro que são parâmetros livres, né? Que você pode estar utilizando. E bom, pessoal, como vocês podem ver, eu já cortei elas em mais ou menos um triângulo ali, né? E bom, claro que eu poderia estar utilizando um material um pouco mais claro, né? Um pouco de outra cor, certo? Para facilitar na visualização, mas ficará mais ou menos assim, certo, pessoal? E agora eu irei estar utilizando e colando elas aqui na luva, certo? Onde nós iremos fixá-las aqui nas aberturas que nós fizemos. Claro que elas estão diametralmente opostas umas às outras, como eu estarei utilizando aqui 4, né? Ficarão 2 aqui e 2 aqui, certo, pessoal? E eu irei estar colando aqui com fita. Vocês vão ver o resultado de como vai ficar. E bom, pessoal, como vocês podem ver, ficará mais ou menos assim o formato da nossa base, no caso as nossas aletas, né, que irão ser colocadas aqui na outra ponta do nosso foguete. Ele ficará mais ou menos assim, como vocês podem observar, certo? Onde iremos pressionar aqui mais um pouco e claro, existe a necessidade de nós colocarmos uma fita aqui para fixar e segurar, certo? Como vocês podem ver, ficará esse o formato do nosso foguete. E bom, pessoal, como vocês podem ver, esse é o resultado da montagem, né? Claro que aqui eu coloquei um pouco mais de durex aqui e fita para reforçar um pouco mais as aletas aqui na área aqui da nossa luva, onde é que está fixado no corpo do nosso foguete. Então, como vocês podem ver, pessoal, esse é o nosso foguete, correto? Onde iremos fixá-lo aqui. É claro que esse modo que eu estou fixando aqui, como vocês podem observar, de primeiro momento eu vou estar fixando aqui, lembrando que essa forma que eu estou fixando o nosso foguete, ele será utilizado apenas quando for utilizado o ar comprimido, certo? Onde você pode observar aqui, ó, onde nós utilizamos aqui nosso foguete, na montagem, todos esses aparatos e o fixador aqui para servir para nós fixarmos ele à base do nosso foguete. Colocamos aqui a luva, como vocês podem ver, onde eu vou fixar aqui a minha luva, certo? Nosso cano, onde será o nosso modo de disparo. Correto, pessoal? Então, porém, quando vocês forem utilizar outra forma de alimentação, claro que utilizamos duas formas de alimentar. Uma é via ar comprimido, onde você irá estar utilizando uma bomba de ar, perdão. E claro, você verá a pressão exercida. Claro que você pode utilizar 2, 3 aplicações ali de ar comprimido. É claro que, como eu disse, é acerto e erro. No primeiro momento, utilize 2 ou 3 para você ver até onde ele alcança, se ele comporta um pouco mais, certo, pessoal? E bom, nas outras formas de alimentação, eu recomendo que vocês coloquem o foguete dessa forma. Como você irá utilizar água aqui na segunda forma de alimentação, que será por ar e por água, claro que a água será parâmetros livres aqui, certo? Onde você irá fixá-lo dessa forma. Irá pegar a sua base e irá fixá-la, assim, de forma que a água ela não caia, certo? E quando você fixá-lo corretamente e colocá-lo de volta, a água não irá passar, certo? Da mesma forma, pessoal, é no processo de alimentação por vinagre e fermento, certo, pessoal? Então fica assim o nosso projeto, certo? O nosso projeto de montagem e construção da base e do nosso foguete, certo, pessoal?